Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria que nós retomamos aqui nesse tempo de preparação, dia de Todos os Santos, véspera da festa dos fiéis defuntos. 10 anos atrás pregávamos aqui também, nesse mesmo momento. E hoje a graça de Deus nos reservou Mateus 5, que vai versar sobre as bem-aventuranças. Tivemos uma manhã rica de meditação nessa palavra com a Rosane, lá de Curitiba, e agora o faremos também a partir do versículo 8. Mateus 5, as bem-aventuranças, versículo 8, onde a palavra vai nos dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É uma palavra que vai falar também, são 9 bem-aventuranças, sobre as perseguições que o servo de Deus, as servas de Deus enfrentam quando estão a serviço do Senhor, que vai falar para nós consagrados de comunidade, nós missionários, pais e mães de família, os consagrados também pela via celibatária, os ordenados, os homens e mulheres de Deus que passam por muitos e muitos momentos de humilhação, de perseguição, mas o Senhor vem nos garantir nessa palavra a recompensa celeste, a sua presença em nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse puro de coração guarda perfeita consonância com a palavra santo. É puro de coração aquele que se propõe a ser santo. E o que é ser santo? Nós tivemos recentemente no Brasil tanto uma Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. Santo tem correlação com selecionado, escolhido, retirado do meio. Então, por exemplo, o técnico de uma seleção, de qualquer que seja o time ou o esporte, ele fica observando aquele jogador, aquele atleta que se destaca na dedicação, no treino, se destaca com afinco nas partidas que ele joga, e chega o momento que ele é selecionado. Seleção e santidade têm correlação, porque quando ele é selecionado, escolhido, é como um santo, que vem da palavra sanquia, cortar, retirar do meio. E nós perguntamos, quanto tempo gastamos na vida de oração, na vida sacramental, no conhecimento, na leitura orante da palavra? Quanto tempo investimos na intimidade com Deus para nos tornarmos santos? Para termos uma ideia, dependendo do esporte que o atleta está competindo, ele fica em média de 6, 8, 10, 12, 16 horas por dia treinando. E quando ele consegue atingir, por exemplo, o índice olímpico, e chega a uma Olimpíada e consegue ir para a final, e vamos supor até que ele chegue entre os 3 primeiros, a cerimônia na qual ele vai ser laureado, vai receber ali uma medalha, não leva 2, 3 minutos. Passado um tempo, ninguém mais lembra. Paulo vai dizer para nós, em 1 Coríntios, lá no capítulo 9, ele vai falar que ele luta não por uma medalha, uma coroa corruptível que passa com o tempo, mas por um prêmio celestial. Quanto tempo nós gastamos para sermos santos, para merecermos de Deus a escolha, porque é a condição primeira para que a gente possa ver Deus, é sermos santos, vai nos dizer a palavra, lá em Hebreus 12, 14. A santidade, esse processo de esforço que vai nos permitir ser escolhidos por Deus, esse processo é condição primeira para que a gente possa ver o Senhor. Não sou eu quem diz, é a própria palavra. E a despeito de ver o Senhor, é meramente eu poder enxergar com os meus olhos? Não. É eu ver a ação de Deus, eu ver a glória de Deus, eu ver a manifestação do seu poder, da sua misericórdia e da sua providência. Podemos, por exemplo, pegar uma palavra clássica a respeito de ver o Senhor. Lá em João 11, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, os 3 amigos íntimos de Jesus, tanto que Jesus chegava na casa de Marta e Maria e Lázaro sem avisar. Você que é mãe de família, você que nos acompanha em casa,
Imagina uma visita que não avisou chegar num sábado, 11 da manhã. No momento que a panela de feijão está começando a chiar, você está fazendo faxina ou está vindo da feira cansada, com um monte de sacola e tem coisa para arrumar em casa, e chega aquela visita importante, mas inesperada. Jesus era íntimo ao ponto de lá chegar e ficar lá conversando com Marta e Maria, e Marta inclusive o adverte: Senhor, peça que ela me ajude, eu também quero te ouvir. E Jesus fala: Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. É essa família que daqui a pouco Lázaro, o irmão delas, é acometido de uma lepra e fica agonizante, quase morre. E elas vão até Jesus. Está lá em João 11. E aí Jesus fala: não se preocupe, eu vou lá. Ele não está morrendo, ele está dormindo. E quando ela volta para casa feliz, o Senhor já tinha preparado ela. Essa doença não é para a perca, a morte, mas é para a manifestação da minha glória. Ela volta contente, imaginando chegar lá, quem sabe, encontrar o seu irmão já sarado, brincando. Se fosse lá em Minas, eu diria, jogando um truco com a rapaziada, né? Comendo alguma coisinha. Mas ela chega e mal consegue despedir do irmão, porque em seguida ele morre. Ver o Senhor é acreditar, ainda que não tenhamos nenhum sinal de esperança. Hebreus 11 vai nos dizer que a fé é o sustentáculo da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E lá chegando Marta e Maria lá presente, os amigos e os parentes, acabaram por enterrar Jesus. Mas o que Jesus lhe havia advertido antes, quando disse: calma, essa enfermidade não é para perca, mas para que eu manifeste a minha glória. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se a palavra aponta em Hebreus que uma condição primeira para eu ver o Senhor é que eu seja santo e faça por merecer essa santidade, esse processo de escolha, com esforço da minha vida de oração e de coerência, também a condição de crer me permitirá ver o Senhor. E ela chega lá e acaba sepultando o irmão, e 4 dias se passam. E as pessoas vão dizendo: nossa, vocês são tão íntimos do Senhor. Como elas falam conosco quando enfrentamos uma provação. Você é consagrado em comunidade, está enfrentando um câncer, enfrentando a separação dos seus pais, o desemprego, a dificuldade material financeira. Quantos problemas, e você servindo ao Senhor. Foi isso que elas ouviram. E aquela palavra que Jesus dizia: se creres, verás a glória de Deus, ressoava com certeza no coração dela. Então existe uma condição, ser santo. Uma outra condição, acreditar. E Hebreus vai dizer para vocês, repito, a fé é o sustentáculo da esperança, é a certeza ao respeito do que eu não vi ainda. Eu não vi ainda a glória do Senhor. Mas eu preciso nutrir a minha fé naquele primeiro ponto, sendo santo, rezando, buscando, confiando. Eu preciso crer não naquilo que o mundo está me mostrando, as evidências materiais estão mostrando. Eu preciso crer que às vezes é necessário morrer para que haja a ressurreição. Porque quando ele chegou, Lázaro enterrado, ele disse: onde o colocou? Onde você o colocou? Onde você o sepultou? Senhor, não vá lá, já cheira mal, fazem 4 dias. E o Senhor chorou. Deus chora conosco na provação. E nós estamos às vésperas de um momento, de uma festa que vai nos trazer a lembrança da via dolorosa, da perca de algum familiar. O Senhor chora conosco, porque Ele chorou quando Lázaro morreu. É preciso entender também que nesse processo de ver o Senhor, eu preciso amá-lo. E é Ele também quem diz, lá em João 14, se você me amar e obedecer as minhas palavras, eu vos mandarei o Paráclito, o advogado, o intercessor, o auxiliar, que terá o mesmo status que eu, vai nos dizer a Bíblia na edição da Ave Maria. O advogado e intercessor.
E aí esse é o Espírito da verdade que vai te ensinar toda a verdade. O mundo não pode ver porque não crê, porque não ama, porque não busca o processo de santidade, porque não tem vida de oração, porque só não confia naquilo que é evidência material, naquilo que é evidência médica, se tratar de algo relacionado à saúde, por exemplo. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. E nós precisamos acreditar nisso, como a música ensina. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Essa medida de fé que o Senhor nos quer preparar para os tempos que nós vivemos. Também pela palavra, nós somos purificados, santificados. E uma vez purificados ou santificados, nos é permitido ver o Senhor, que é a condição que eu lhe citei, a primeira lá em Hebreus. Sem santidade ninguém vê o Senhor. Sem o processo de esforço, de confiança, de perseverança, ninguém vê o Senhor. João 3, Jesus dialoga com Nicodemos. Nicodemos era doutor em Israel, trazendo aqui para o nosso tempo, a nossa realidade, quem sabe, alguém que era autoconhecedor da ciência jurídica relacionada com a fé judaica. Então era uma autoridade. E por causa disso ele resolve procurar o Senhor às escondidas, com vergonha de que alguém o visse falando com aquele galileu. E ele procura o Senhor para indagá-lo sobre essa questão de entrar no reino dos céus. Qual é a condição para fazê-lo? Qual é a condição para ver Deus na sua essência? Eu quero ver a glória de Deus. E o Senhor, percebendo que ele, imbuído do orgulho, da autoridade, do conhecimento que lhe era próprio, vai dizer: você precisa nascer de novo. Quantas pessoas que querem explicar Deus no conhecimento, pelo viés da ciência e do conhecimento humano. E Jesus vai dizer para ele: nossa, você é doutor em Israel e não entende nada do processo de nascer de novo. Aliás, até essa palavra, João 3, diálogo de Jesus com Nicodemos, é que deu substância ao nome da minha comunidade. Renascidos em Pentecostes, porque Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo pela água do Espírito. O Espírito da verdade que nos ensina toda a verdade. Aquele que o mundo não vê porque não crê, porque não reza, porque não para pensar, para falar, para escutar o Senhor. E Nicodemos logo, tão inteligente, tão capacitado, ele pensa: poxa, mas a minha mãe, velhinha, baixinha, doente, como é que eu vou entrar de novo na barriga dela? O mundo não consegue ver as coisas de Deus, porque não reza, não busca santidade, não para ouvir o Senhor. A condição primeira, insisto em dizer, para ver o Senhor, é crer, é ser santo, é pela palavra, é pela purificação. Marcos 10, 46, foi até aqui citado pela manhã de forma muito sábia, é que vai falar do cego de Jericó, o Bartimeu. Ele era cego de nascença. Vão dizer os historiadores bíblicos que ele deveria ter entre 30 e 40 anos de idade. Ele tinha uma capa que lhe era dada como credencial para que ele pudesse esmolar, mendigar, pedir nas vielas das feiras em Jericó. Era uma condição para ele poder pedir. É o que o identificava como cego e pedinte. E ele, de repente, ali está pedindo. De repente, ele ouve um barulho de uma comitiva passando, muita gente. E nós sabemos que o cego desenvolve bem a audição e a fala, que são instintos de defesa e de comunicação. E, de repente, ele começa a perguntar: quem está passando? Alguém lhe fala. E a palavra ensina que a fé entra pelo ouvir, que é Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus que cura, que liberta, que restaura. Jesus que ressuscita. Ele não perde tempo em gritar e em pedir. Se você quer experimentar e conhecer a glória de Deus, peça. Rasgue o seu coração. Não tenha nenhum tipo de preconceito sobre a oração. Se desnude diante do Senhor. Mostre a sua realidade, independente de você ser um Nicodemos, ter títulos de reconhecimento do mundo. Você é gente, é filho, e ele é Deus. E o cego então começa a gritar e incomoda aqueles que estão ao lado de Jesus, de tal maneira que mandam calar a boca dele. E ele grita ainda mais alto, e o Senhor o escuta.
E quando vem até ele e fala, levanta, coragem, ele te chama, ele vai te ouvir. Naquele exato momento ele jogou a credencial fora. Imaginemos para nós, na realidade do Brasil, ou seria a carteira de trabalho, ou seria o cartão do Bolsa Família, que ele jogou fora. Não preciso mais disso. Porque o Senhor vai me curar e me tirar do opróbrio, da humilhação, da mendicância, dessa vida de pedinte. Se Ele é quem disseram para mim que Ele é, e Ele quer me ouvir, Ele vai me curar. Eu não preciso mais dessa capa, antes mesmo de ser atendido pelo Senhor. E o cego de Jericó nos traz, a propósito dessa palavra, se creres verás a glória de Deus. Os puros de coração verão a Deus. Ele nos traz uma grande lição. Ele prega no momento que ele levanta e joga a capa no chão, ele prega para nós. Por quê? Porque ele teve a graça de chegar até o Senhor e o Senhor perguntar, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. E na sua humilhação, na sua pobreza, na sua fé, ele que rezou, ele que pediu, ele que acolheu, tomou posse antecipada, ele tomou posse daquilo que lhe fora dito sobre Jesus, ele acreditou instantaneamente, tanto que já deu um passo em seguida de pedir. Senhor, que eu veja. E o Senhor falou, assim seja feito. Você verá. E ele viu. E qual foi a glória que lhe foi manifesta? A primeira imagem que ele viu foi a face do Senhor. É preciso que tenhamos em mente isso. Queres ver a glória de Deus? Creia. Sede santos. Ouvi a palavra, confiai, tomai posse antecipada, retire a capa, não tenha vergonha de retirar a capa, porque o Senhor vai manifestar a sua glória. E você vai ver o Senhor literalmente através dos milagres que Ele te vai fazer. Mas tem situações que nós vimos o Senhor, mas a gente ainda não viu o milagre acontecer. E aí a palavra vai nos dar também uma lição. Nós não podemos ficar apenas e tão somente na visão. Muitas vezes na fé somente. 2 Coríntios 5,17 faz essa assertiva para nós. Nós vimos o Senhor, mas ainda que nossos olhos não veem, nós andamos pela fé e não pela mera visão. Uma pessoa tem um problema grave de saúde, os médicos já diagnosticando desenganam ou enganam a pessoa, a família já fica temerosa, alguns já começam a agorar, já se cancela a agenda e todo mundo já fica imaginando, enterrando a pessoa antes que ela morra. É possível que diante de uma realidade dessa, Deus possa mudar o rumo dessa história? Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Para nós servos, para nós missionários, para nós de comunidade, para nós que estamos na igreja engajado, que seja em pastorais, em qualquer que seja o segmento de vida missionária, nós precisamos entender que a única glória, garantia, herança que o Senhor nos dá é a sua cruz. A cruz é a chave para o céu. Recentemente, uma irmã nossa de comunidade aqui, minha amiga, perdeu o irmão. Uma coisa abrupta, dolorosa, sofrida. E eu já ali na rede social, porque também perdi o meu, no momento que ela estava conosco em Brasília, eu reportei a ela, me solidarizando e dizendo a ela, coragem, seja firme, aguenta firme, como vai dizer o nosso fundador, Monsenhor Jonas. E aí me trouxe à luz o que passei com ela, lá em Brasília, em 2004. Me pediram para atender uma também missionária, na época missionária, hoje não é mais, da comunidade, porque ela tinha uma irmã que iria lá do Paraná para Brasília para receber oração de cura interior. O problema grave dessa menina é que ela não podia ter a sensação de que estava incomodando, atrapalhando alguém. Tudo para ela, ela se recolhia porque ela não queria incomodar as pessoas. Era um sofrimento. Qualquer situação que ela se visse incomodando, atrapalhando, ela se fechava. E foi muito tempo para agendar, foi muito tempo, muito cuidado, muito zelo para dizer, olha, se você for atendê-la, ela não pode ter o menor sinal de que está incomodando. Um simples telefone que tocar, alguma coisa que você não olhar para ela quando atender,
pode fazê-la entrar em crise. Então foi toda uma reserva. E eu fui atendê-la na sala da diretora de TV, da Canção Nova em Brasília, e falei para a secretária, olha, eu vou atender a fulana lá em cima, na sala da direção de TV. Eu sei que lá toda hora o telefone toca. Por favor, não passa nenhuma ligação, somente e tão somente se for um caso de morte. Eu fui severo, fui radical, porque eu não poderia passar para ela a ideia de que ela estava atrapalhando algo. Esse era o drama que ela vivia. Estamos lá partilhando, conversando, preparando a oração, só eu e ela. No momento que a gente, depois de ouvir, depois de conversar e partilhar, íamos começar a oração, o telefone toca. E eu já imaginei, morreu alguém. Como essa menina não é daqui, provavelmente morreu alguém da minha família. E quando atendi o telefone, eu tive que ter todo um zelo de sorriso, de simpatia, para não transparecer para ela que era algum problema comigo, porque ela ia se sentir incomodada. A minha esposa do outro lado disse, olha, a moça não quis passar a ligação, parece que você pediu para não incomodar. Eu digo, é verdade, só se fosse num caso extremo, não disse morte, para não incomodar a pessoa que eu estava atendendo. Ela disse, pois é, ligaram agora de Belo Horizonte, seu irmão acabou de falecer. Ah, tá, não, tudo bem. Depois eu vou ver o que a gente faz, tá? Beleza, obrigado, viu? Deus abençoe, um beijo, tchau. E a menina, algum problema? Eu falei, não, tudo bem. Aí continuei, 2h30 de conversa e de oração. Por dentro, morrendo junto com meu irmão. A quem eu não via há 2 anos. Que era cometido de uma grave enfermidade e que estava, bem da verdade, internado há mais de 2 décadas. Não chegou a conhecer os sobrinhos que eu lhes dei. E depois e minha mãe em Belo Horizonte, sem saber ainda, eu que tinha que dar notícia para a mamãe. Todo mundo com medo dela ter um infarto e morrer. E o tempo passando, eu atendendo a moça com todo carinho. Depois de 2h30, ela nunca soube, tem 15 anos isso, 14 anos isso, o que eu passei naquele momento que lhe atendia. Depois eu fui providenciar o sepultamento do meu irmão, ir a Belo Horizonte e preparar as coisas. Mas só que na noite anterior, o meu irmão viu o Senhor. Ele viu a glória de Deus. E aí a gente precisa voltar um mês antes para entender como que Deus fez com que ele visse o Senhor, ainda que no sofrimento, de quem estava há 27 anos internado no hospital. 27 anos. À noite, no mês anterior, 13 de dezembro de 2003, o Monsenhor Jonas fez em Brasília o Coração Solidário. E eu sempre carregava, conduzia, dirigia para ele lá. Estava do lado dele quando ele expôs o Santíssimo. E mandou que nós pedíssemos o impossível. Qual era o meu impossível? Ver o meu irmão apodrecendo no hospital público há 26 anos. Eu falei para o Senhor, diante do Monsenhor Jonas. Jesus, eu não concordo mais com essa situação. Quero que o Senhor, que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, faça. Mas antes faça a sua vontade e não a minha. Um mês se passou. 13 de janeiro, fui atender a irmã da consagrada. E o Senhor levou meu irmão. Só que na noite anterior, eu sonhei com ele. Eu, naquele ano, completei 20 anos que fazia caravana aqui para Canção Nova, organizava viagens. E ele sempre me viu fazendo isso, ou pelo menos sabia disso enquanto estava em hospital. No sonho, ele chega sarado, bonito, sadio, curado, e fala comigo, olha, eu vou te ajudar a colocar essas malas no ônibus, você vai continuar a sua missão, mas eu estou indo para um lugar muito bom. Não se preocupe que eu estou bem. Não entendi aquele sonho. No dia seguinte veio a resposta, o Senhor o levou. Faltava para mim, depois disso, conseguir preparar o sepultamento dele em Belo Horizonte. Só que eu não tinha contatos com ninguém lá, a não ser a família. Queria muito um padre para celebrar a missa dele de corpo presente, lá no cemitério do Bonfim. Só que eu já morava há 40 anos em Brasília. Eu não tinha nenhum contato com sacerdote na minha cidade. Mas eu rezei, falei, Senhor, ele te viu. Ele me avisou no sonho. Eu estava servindo o Senhor quando teve a notícia. Agora eu te quero pedir, completa o milagre. Arranje um padre para que meu irmão tenha um enterro digno. Já que ele não pôde participar de nada na igreja. Nem sequer a primeira comunhão fez. Porque dos 14 até os 47, 48 anos,
ele ficou internado. E aí, no meio da madrugada, 3 da manhã, eu parei para abastecer, lembrei de um padre, amigo de Minas Gerais, mas não necessariamente de Belo Horizonte. Falei, é esse que eu vou ligar. 3 da manhã, eu liguei na casa dele, lá em Patrocínio, Minas Gerais. A mãe dele falou, olha, ele foi para Belo Horizonte de madrugada. Saiu há pouco tempo. Belo Horizonte? Ele foi fazer a missa de corpo presente de um amigo no cemitério do Bonfim. Ou seja, ele estava no cemitério que eu precisava que ele estivesse. Deus me honrou. É preciso entender que ver a glória de Deus nem sempre será ressuscitar a pessoa que está morta. Nem sempre será curar aquele que está enfermo. Nem sempre será trazer a solução que eu quero. Mas aquela que Deus sabe que é melhor para mim. Ver a glória de Deus não é ver que a minha vontade seja realizada, mas que a dele seja cumprida. Portanto, no sofrimento a gente vê o Senhor, e o meu irmão viu o Senhor no sofrimento. Trago também a lembrança de um outro fato que também envolve a figura de casal servo de Deus que serviu o Senhor por décadas na igreja como ministro da Eucaristia, na minha paróquia em Brasília, e era o modelo de casal que eu queria. Tão logo me casei em 2000, Monsenhor foi lá celebrar meu casamento em Brasília. 2001, minha esposa estava gestante do nosso primeiro filho, que ele profetizou junto com o padre José Augusto. E eu queria muito engajá-la na minha paróquia, tendo aquele casal como modelo, um casal de ministro que eu os vi 25 anos servindo no altar. E aí, no dia que eu resolvo levar minha esposa lá gestante, eu vejo só o marido. Pela primeira vez não os vi juntos enquanto casal. E ele estava sentado, triste, cabisbaixo, barbudo, a barba mal feita, literalmente jogado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu percebi que tinha algo diferente naquela igreja naquele dia. Eu senti a presença dela, nitidamente, mas ela não estava, mas eu senti a presença dela. E no meu coração o Senhor mostrava o olhar dela assim, triste, olhando para ele, triste, preocupada com ele. Fui para o ofertório, quando voltei, vi ele ainda cabisbaixo, deprimido. Na comunhão eu o vi chorando. Falei, Senhor, o que aconteceu? Quando termina a missa, ele veio me abraçar e falou, que bom que você estava aqui. Porque é o único amigo antigo de renovação carismática que eu estou vendo hoje, na missa do 3º mês da morte da minha esposa. E eu me espantei, porque eu senti nitidamente a presença dela ali, olhando para ele, olhando no horizonte, como quem quisesse que alguém fosse lá ajudá-lo. E eu falei com o Senhor naquela noite, Senhor, me dá a revelação em sonho do que está acontecendo na vida dessa família. Ele já me disse que a esposa morreu tem 3 meses. E no sonho o Senhor me visitou. Como o meu irmão me havia visitado, dizendo que estava partindo, e bem, no sonho o Senhor me visitou. Eu cheguei no sonho, na casa desse casal, uma reunião de família, a mãe presidindo a reunião na cabeceira da mesa, os 4 filhos juntos, não havia a presença do marido, e ela dizia com muita tranquilidade, e um semblante muito sereno, muito tranquilo, de muita paz. Eu estou indo preparar a nossa casa no céu. O seu pai vai querer ir antes atrás de mim, mas ele não pode ir antes, ele tem que ir no momento que Deus determinar. Senão ele não vai encontrar o caminho da nossa casa. Vocês vão procurar o Tadeu para rezar pelo seu pai, para que ele não faça a besteira de querer antecipar a ida para a nossa casa, porque ele vai se perder no caminho. Aí eu acordei e a ficha caiu. Ele não está suportando a perca da esposa, agora que eles estão aposentando. Ele aposentando, ela já aposentada. Queriam viajar pelo mundo, os 4 filhos espalhados pelo planeta, viajando e vivendo fora do Brasil, e ele sozinho na casa, a esposa acabou de morrer, ele vai se matar. Aí eu comecei a procurá-lo na igreja para rezar por ele, e não encontrava mais. E minha mulher, coitada, grávida, um barrigão, não querendo ir naquela igreja, querendo ir noutra, e eu sempre insistindo, porque eu precisava vê-lo para rezar, porque o Senhor mostrou que isso podia acontecer. Até que um dia encontrei. Ela ainda não havia ganho o nosso primeiro filho, encontrei. Falei, nós precisamos ir na sua casa hoje rezar por você. Aí ele falou, que bom, porque eu já estou de mudança, já tudo montado para sair daqui do Brasil. E lá nós fomos rezar. E rezando, o Senhor deu a palavra de ciência de que ele ia se matar.
mostrou até a arma que ele havia adquirido para isso, mas não o faria naquela casa, porque era a casa da família, ficaria por herança. Ele faria em outro lugar para onde ele ia mudar. E ele confirmou em gênero, número e grau o que faria, e até a arma que ele já havia adquirido. E porque Deus agiu, mostrou para ele a sua misericórdia, eu acabei contando para ele o que eu senti na igreja e o sonho que eu tive com a sua esposa. Rezamos, ele foi tocado e curado, e no final da oração, para usar um termo muito próprio do Padre Rufus, esse não é o final da história, a história ainda vai mais além, no amor e na misericórdia de Deus. Qual era o temor dele? Ficar só. Os filhos já criados, molhando, espalhados pelo Brasil, pelo mundo. E ele queria continuar servindo o Senhor da igreja. Só que ele já havia se transferido para um outro país, trabalhava no Itamaraty, já havia preparado tudo para mudar para outro país, não tinha como reverter isso, ele foi embora, já curado da depressão, mas foi. E lá chegando procurou logo uma igreja, e foi se familiarizando com a língua, com a cultura, e servindo e procurando e indo na igreja. Ele um dia estava chovendo muito, e ele, diplomata, muito educado, com a sombrinha, com o guarda-chuva, viu que tinha uma senhora sem sombrinha na porta, esperando a chuva passar, e ele resolveu conduzi-la até o carro. Gastou um pouco da língua dela, e foi falando com ela. Quando chegou na porta do carro, ela, falando em bom português: "Você não está me reconhecendo?" Ele falou: "Não, você é brasileira?" "Sou." Quem era? Talvez a primeira, segunda namorada que ele teve lá no Rio de Janeiro, 40 anos antes, que também, porque ele nunca voltou lá no Rio para buscá-la para casar e ir para Brasília, ela foi embora para aquele país. Estava morando naquela paróquia. E eles se reencontraram e refizeram a sua história. Então, ver o Senhor não significa, repito, insisto em dizer, ver o Senhor não significa que tudo vai estar certinho, bonitinho, sem dor, sem pancada, sem sofrimento, sem provação. Ver o Senhor é se deixar levar pelas mãos dele. E eu quero trazer ainda a história, também aqui vivida, de uma leprosa, literalmente leprosa. Pregava eu aqui em 2004, nesse mesmo rincão, e no intervalo do almoço, havia vários ônibus aqui atrás, muito calor, e aí uma senhora vestida como se fosse árabe, talvez até muçulmana, porque ela estava com uma burca, literalmente, só aquela janelinha, aquele velcro dos olhos aberto, e ela se aproximou de mim. Todo mundo tinha saído para almoçar e voltar para a parte da tarde. De repente ela falou: "Moço, reza por mim." Eu até pensei que ela ia falar numa língua estrangeira que eu não conhecesse. Aí eu falei: "Qual é o problema da senhora?" Aí ela foi tirando as partes do pano, do rosto, carne viva, toda carcomida por uma lepra. E eu vi que não tinha mais ninguém aqui, todo mundo já tinha ido almoçar. Mas a luzinha do sacrário estava acesa, aquela luzinha vermelha da janela da capela ali fora. Eu falei: "Olha, eu não posso fazer nada pela senhora, mas aquele quem a luzinha está indicando que está presente é o Senhor." Ela viu o Senhor apenas embaçado na luzinha vermelha do basculante da janela da capela. Rezamos 5 minutos. E o ônibus apitando, buzinando para ir embora logo, porque eles iam para Recife, é muito longe. E, de repente, o Senhor mostrou que ela tinha um grave problema de não se perdoar, e ela confirmou. Foi um aborto que ela fez, e ela confirmou. Foi uma menina que ela abortou, e ela confirmou. Nós rezamos, ela entrou no ônibus e foi embora. Isso foi julho de 2004, estava eu, Dunga e Salete aqui no palco. Passados 6 meses, em dezembro, o coordenador daquela caravana do Recife me ligou dizendo: "Olha, estou te ligando para testemunhar quem era aquela mulher." Há 23 anos ela tinha lepra. Ela era uma pessoa normal, mãe de 3 filhos homens. O marido sempre quis uma menina e ela nunca conseguiu gerar uma filha. E ele viajou para o exterior e ia passar muito tempo fora. E ela falou: "Bem, mas e se eu estiver grávida?" Ele disse: "Aborta, porque você não é capaz de gerar uma mulher. E eu não quero mais homem." E literalmente ela estava grávida de uma menina e ela não sabia. E ela ingeriu um veneno e abortou dentro de casa e viu que era uma menina. E ela apontou para o feto e disse: "Eu quero que a minha pele fique pior do que a sua." Ela não tinha nada na pele. O remorso. Enterrou ali mesmo na casa dela.
De repente, passado um tempo, começou as bolhas, coceira e ferida, tomou o corpo todo em 3 anos. E ela, muito rica, percorreu alguns países para tentar a cura e não conseguiu. E ficou 23 anos na escravidão daquela lepra. Quando ela aqui chegou, no seu sofrimento, na sua humilhação, no seu clamor, ela viu o Senhor, ainda que embaçado pela luzinha do sacrário. E naquele momento, dizia o coordenador da caravana, a cada parada do ônibus daqui a Recife, são muitas paradas, ela tirava um pedaço daqueles panos e a pele dela estava intacta. No ano seguinte, ela veio aqui testemunhar essa graça. E nós vamos encerrar cantando, e aí já nos preparando para a oração, com esse testemunho. Se creres, verás a glória de Deus. Se você buscar a santidade, se você ouvir a palavra, se você, de fato, confiar no Senhor, você vai ver a glória de Deus. Você está disposto a fazer isso? Você que está em casa, que nos acompanha? E você profeta, você missionário, você servo de Deus, não tenha medo nem vergonha de dizer aquilo que o Senhor te mostrar. Eu sou profeta, não porque eu quis, o Senhor deu a graça e o dom. E muitas vezes nós dizemos algo e as pessoas nos ridicularizam, porque não acreditam. O papel do profeta é anunciar a voz do Senhor. Depois é o Senhor quem falará o cumprimento dessa profecia. Então eu te chamo, você profeta que está até desanimado, triste com o seu ministério. Levanta a sua cabeça, porque o Senhor quem age, é Ele quem faz. Vamos ficar de pé, vamos nesse canto, fechar esse momento, nos preparando para as orações que faremos ainda nessa tarde, em especial clamando a misericórdia do Senhor, no dia de Todos os Santos, na preparação para a festa amanhã dos fiéis defuntos. E amanhã o Senhor quer te curar da saudade. Amanhã Ele quer te curar do fato de ter enterrado os seus dons, as suas graças, a sua esperança, os seus projetos, junto com aquela pessoa que faleceu. E eu te peço a graça de confiar no Senhor. Quero te dizer que, profeta, servo de Deus, anuncie, denuncie, fale, exorte, levanta a sua profecia, levanta o seu ministério, a sua intercessão, a sua oração. Você que é ministro de canto, cante, louve, bendiga o Senhor, porque Ele vai te dar o galardão. E a palavra vai encerrar dizendo, em Mateus 5,11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim, diz o Senhor. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.